Bom dia a todos. Nós estamos aqui na nossa reunião de maio de 2021. Estamos iniciando nosso segundo dia de reunião. Estamos na sessão da parte da manhã do dia 26 de maio de 2021. Então, estamos com o nosso colegiado completo. Eu vou fazer apenas uma chamada rápida. Nós estamos aqui com os conselheiros Mário, Ana Cecília, Pedro Paulo, João Vitor, Maurício, Marcelo, Rita e eu, Maria Helena, que vou presidir os julgamentos. E nós, como sempre, nós aqui iniciamos a nossa sessão com os processos que têm acompanhamento ou sustentação. E aí, então, temos aqui hoje, pedido de videoconferência, sustentação oral por videoconferência, para os processos número 54 e 55. E temos também o pedido de acompanhamento de todos os processos pela Procuradora da Fazenda Nacional, a Procuradora Patrícia, e aí eu peço, então, para o nosso suporte verificar se já se encontram para que eles adentrem aqui a nossa sala virtual. Para os números 54... presidente. Obrigada. O 54, começando pelo 54, que não é o mesmo. O número 54, aliás, 54 e 55 são, sim. 54 e 55 é recorrente Gilberto de Oliveira Souza. É esse, Pedro Paulo, que teria outros processos? Esse mesmo. Sim, ele vai fazer sustentação oral. Certo? É porque tinha outros, que foram retirados. Bem, 54 e 55 da pauta é recorrente Gilberto de Oliveira Souza, e a patrona do contribuinte é a doutora Guarita de Souza. Bom dia, doutora Heloísa. Prazer em revê-la. Bom dia, doutora Maria Helena, prazer é todo meu, a partir aqui de Curitiba, de uma gelada manhã curitibana. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, advogada. Bom dia, conselheiros, bom dia. Prazer em vê-los. Bom dia, doutora Patrícia, sejam bem-vindos as partes, os patronos das partes. E aí, então, vamos então começar, são os processos 54 e 55, recorrente Gilberto de Oliveira Souza, e o relator, conselheiro Pedro Paulo, vai haver sustentação oral. Aí vocês verifiquem, o patrono e o relator, se serão duas sustentações, enfim, o que teria de comum se pudesse racionalizar a apresentação tanto do relatório, enfim, se precisar de dois, ou se poderia aglutinar. Então, é isso. Só quem está lidando com o processo é que pode... Tem que ser dois relatórios, porque são anos diferentes, situações diferentes. Certo. Então, vamos para o 54. Espera aí, presidente, eu estou querendo pôr na pasta aqui, estou meio desorganizado aqui, deixa eu ver. Maio. Formalização. Da Maio, Pedro Paulo. Rita, deu tudo certo, né? Porque às vezes a gente precisa de algum suporte, né? Nós estamos iniciando com essa nova plataforma, né? Pelo Teams. Um instantinho para transferir. Tudo bom, doutora Guarita? Para a senhora, prazer revê-la. Tudo bem, igualmente, doutor Pedro Paulo. Muito bom revê-lo.
Eu vou ficando mais velho, a senhora ficando mais jovem. Posso não Esses são os truques saber científicos. qual é o Os Qual é o truques. remédio que a senhora está tomando? Só manda a receita para nós aqui. Olha, eu acho que pode ser o nosso frio curitibano, assim, que congela um pouco e faz tipo uma mumificação. Aí em Curitiba as coisas funcionam um pouco diferente do resto do Brasil, né? Para o bem e para o mal, né? Nos dois sentidos. Mas hoje aqui nós estamos com 5 graus. Olha, Ontem estava 2. Já está mais quentinho, já está mais quentinho. 2 graus Gente, ontem, né? eu vou aqui aos 54, tá? Certo. Os dois têm que ser relatados de forma diferente, porque, embora seja a mesma matéria, é questão de glosa de... Então, cada um tem uma peculiaridade, Perfeito. como diria o outro, peculiaridade própria. Ai, perdão. Então, presidente, eu vou ao relatório. Tá? Cuida-se de recurso especial interposta pelo contribuinte em face do acórdão tal, de 8 de julho de 2019, que negou o provimento ao recurso voluntário. Aí eu transcrevo aqui o dispositivo e a emenda, que eu não preciso ler. O recurso visa discutir a seguinte matéria: critério de comprovação de despesas médicas. Foi dado seguimento, em suas razões recursais, a Fazenda o contribuinte aduz em síntese que se trata de glosa referente a serviços prestados por Rafael Cacilha, R$ 600, Nélio Pereira da Silva, R$ 2.600, João Batista de Oliveira, R$ 1.000, Gilberto Mamoto, R$ 1.500, e Clínica Cirúrgica SC Limitada. Aí são 3 recibos, na verdade, notas fiscais, 5.700, 5.750, 2.500, como despesas médicas, que em momento algum se questionou a desproporção entre as despesas e os rendimentos declarados, que o único fundamento para a glosa foi o de que o contribuinte não demonstrou o efetivo pagamento das despesas médicas, que a legislação não exige que os pagamentos sejam feitos necessariamente em cheque ou em saques bancários coincidentes em datas e valores. A Fazenda Nacional apresentou outras razões, nas quais argumenta que, da leitura do artigo 8º da Lei 9.250, de 1995, e do artigo 73 do Decreto 3.000, de 1999, verifica-se que, para fins de dedução, cabe sim ao contribuinte comprovar a efetividade do tratamento e do real desembolso, sem os quais o recibo é bastante para justificar o abatimento. E tal entendimento encontra-se colmatado na jurisprudência do CARF. É o relatório. Obrigada. Então, agora passamos para a sustentação oral. Por favor, doutora Heloísa. Muito obrigada, senhora presidente, senhor relator, senhores conselheiros, senhora representante da Fazenda Nacional. Eu confesso que depois de 30 anos de atuação junto a este colando órgão administrativo, hoje eu estou em uma situação bastante inusitada, porque pela primeira vez eu estou aqui participando como advogada e como parte interessada. Por que como parte interessada? Porque o contribuinte autuado, Gilberto de Oliveira Souza, era meu pai e faleceu em 2013. Então, nessas condições, a minha mãe, meus irmãos e eu viemos aos autos, ao processo, como responsáveis tributários por sucessão. Então, se por um lado essa posição realmente é difícil, eu confesso aos senhores, por outro, ela me dá muita tranquilidade para poder falar exatamente sobre os fatos envolvidos nesses processos, porque eu os conheço na essência, desde o início da fase de fiscalização. E o tema aqui em debate, como muito bem já realçou o nobre conselheiro Pedro Paulo,
é a questão da dedutibilidade das despesas médicas por falta de comprovação da efetividade dos pagamentos. Em um dos casos, também se questionou a natureza da despesa médica aproveitada por se tratar de serviços médicos relativos à cirurgia plástica. Eu não pretendo aqui gastar o tempo dos senhores com aquela tese jurídica. Se pode ou se não pode ser exigido do contribuinte provas complementares aos recibos médicos apresentados. Eu não vou entrar nesse mérito. O que eu gostaria é de destacar alguns pontos concretos da situação como um todo e demonstrar que, na medida do possível, na medida do que estava dentro dos limites do contribuinte, tais provas complementares foram produzidas. Eu gostaria de destacar que, fora a questão da natureza do serviço médico de cirurgia plástica, que são 3 notas fiscais, matéria que, parece-me, já está superada, né, pela própria interpretação da Receita Federal a respeito, o único e exclusivo fundamento para a manutenção das demais glosas da despesa médica foi apenas e tão somente falta de comprovação da efetividade dos pagamentos realizados. Nada mais, nenhum questionamento sobre a natureza do serviço, sobre valor, sobre falta de elementos no recibo. Absolutamente nada mais. E portanto, dentro desses limites que os fatos precisariam ser analisados. E aqui, eu peço licença aos senhores para falar sobre o meu conhecimento dos fatos. Tá? O meu pai, por um bom tempo, ao longo da vida, tinha o costume de usar dinheiro para pagar as suas despesas do dia a dia. Vamos lembrar que nós estamos falando aqui dos anos de 2002 a 2005. Eu falo a 2005, outro processo é 2005, porque nós tivemos também autuações em 2003 e 2004, que estão em discussão ainda no âmbito deste conselho. Né? Anos esses que havia CPMF, e na qual não se falava nessa necessidade da prova do pagamento de despesas havidas para serem elas dedutíveis. Essa interpretação veio com o tempo, né, depois. E a partir, mais ou menos, 2006, 2007, que essa interpretação, essas fiscalizações começaram a surgir. E a partir, então, das autuações fiscais que ele sofreu, a partir dessa nova interpretação, foi a partir desse momento, depois de muita insistência minha, depois de muita exigência, que ele mudou o modus operandi dele, né? Porque era uso e costume pagar dinheiro. É a mesma coisa hoje, né? É inimaginável quase a gente usar dinheiro para pagar as nossas despesas, principalmente em época de pandemia, a gente só paga com cartão de débito. Mas em 2002, 2005, a realidade era completamente outra. Então, eu posso assegurar aos senhores que esse era um procedimento, um costume dele, pagar parte das suas despesas com dinheiro, outras com cheque, outras com cartão de crédito. Qual o critério para isso? Nem ele sabia responder. Eu lembro que no primeiro momento era para pagar menos CPMF. E depois isso acabou ingressando na rotina dele e ele continuou a pagar as suas despesas, grande parte delas, em dinheiro. E tanto essa prática é real, é verdadeira e constante, e eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para isso. Essa é uma particularidade aqui desse caso. As declarações de imposto de renda dele, as declarações de rendimento, sempre consignavam, na relação de bens e direitos, certa quantia em dinheiro. Então, ele sempre colocava valores em espécie. No começo do ano e no final do ano, certa quantia em dinheiro. Por quê? Porque naquela época ele tinha dinheiro em espécie, ele mantinha dinheiro em casa, né? Então, esse é um argumento que sempre consta dos autos desde o início e que não foi considerado. E nos parece que é uma forma de demonstrar, dentro da razoabilidade para um contribuinte normal, para um cidadão normal, a manutenção dos recursos em dinheiro, né? O qual era usado para as suas despesas ao longo do ano.
Essas retiradas eram feitas sucessivamente, à medida das necessidades, não eram coincidentes em datas e valores com as despesas pagas, não eram. Se fosse, eu não estava aqui, mas não significa que elas não foram pagas em dinheiro, né? Então, esses são os fatos que eu gostaria de realçar, né? Tanto havia circulação e movimentação de dinheiro no seu dia a dia, que ele declarava espontaneamente, ano a ano, a manutenção de dinheiro e espécie na sua declaração, o que mostra a sua forma de operar. Então, em assim sendo, vencido esse aspecto da prova efetiva, desde a fase de fiscalização, sempre se buscou meios alternativos de provas para que a despesa médica questionada fosse efetivamente comprovada. Várias despesas médicas foram questionadas, né, desde a fiscalização, mas o que restou foram despesas com psicólogo e despesas com cirurgia plástica. Apenas e tão somente essas duas despesas médicas. Quanto às despesas com psicólogo, não há outra forma possível de ser produzida além de uma declaração do profissional. Isso foi feito desde o início lá atrás, desde a fase da fiscalização novamente, foram juntadas declarações pormenorizadas do profissional. Não são declarações amplas, genéricas, abstratas, são declarações pormenorizadas, onde constam lá os fatos, o número da sessão, a forma de pagamento, e há uma declaração em que o profissional reconhece que incluiu esses recursos na sua declaração do imposto de renda. E essas declarações, elas nunca foram colocadas em dúvida por nenhuma autoridade, não foram questionadas, elas não foram aprofundados esses elementos de provas, elas não foram aceitas, simplesmente. E aqui é o meu ponto de questionamento, aqui é o meu ponto de inconformismo, né? Se efetivamente a despesa foi feita em dinheiro, e não há nada que proibisse que isso fosse feito, e exigindo-se do contribuinte provas complementares, dentro do possível, dentro dos seus limites, essas provas foram apresentadas com essas declarações em virtude da natureza dos serviços prestados. Que outra prova poderia ter sido produzida nesse caso? E o prestador de serviço nem mesmo foi fiscalizado, foi verificado, foi perguntado para ele pela fiscalização fazer uma diligência. Escuta, é verdade essa declaração? É verdade? Você confirma? Nada foi feito a respeito. Mas era um indício de prova possível de ser apresentado. E no que diz respeito à glosa, às notas de cirurgia plástica, ressalto que a própria Receita, em relação à natureza desse serviço, né, já reconheceu que também ela é dedutível. E vencido esse aspecto da natureza em si da despesa médica, volta-se a questão da prova da efetividade do pagamento desses serviços prestados. E aqui nós não estamos falando em recibo, aqui nós estamos falando de notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica, pela clínica médica onde as cirurgias foram feitas, com a descrição, abertura do que aquela nota constava, dos serviços que foram executados, e mais ainda também uma declaração da pessoa jurídica atestando o recebimento de tais valores. E mais, especificamente em relação a uma das notas fiscais, a nota fiscal do dia 24 de julho de 2002, no valor de R$ 2.500, foi feito um saque, um cheque de R$ 2.500, exatamente o valor da nota fiscal. E essa prova do extrato bancário está anexo aos autos, logo após essa nota fiscal de R$ 2.500. Então, se é necessário essa prova efetiva, coincidência, por que não aceitar essa prova com esse saque no extrato bancário no mesmo dia da nota fiscal em exato valor? Além disso, há 2 recibos
do anestesista e do assistente do cirurgião. Para esses dois casos, de fato, não temos provas complementares. À época, não foi obtida a declaração confirmatória dos serviços, não localizei os profissionais. Mas, reconhecendo-se que a cirurgia foi realizada e foi paga, né, não tem como se duvidar da participação do anestesista e do médico assistente, né, que efetivamente participaram ali do ato médico. Então, por todas essas razões, nesse caso concreto, senhores conselheiros, é que se pede a valoração das provas apresentadas pelo contribuinte, que se esforçou desde o início a comprovar essa efetividade desses recibos específicos de psicólogos, né, e dessa cirurgia plástica, e se pede, então, o provimento do recurso especial. Muito obrigada pela atenção dos senhores. Obrigada, doutora Heloísa. Podemos, então, passar ao voto? Querem alguma pergunta? Alguma discussão? Podemos passar ao voto? Conselheiro Pedro Paulo, por favor. Passar ao voto, então, presidente. O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço. Anoto, para fins de delimitação da lide, que a única matéria devolvida ao colegiado é a possibilidade de o físico exigir elementos adicionais de prova da efetividade da prestação do serviço médico, comprovação de pagamento e ou do tratamento. Não mais está em discussão a dedutibilidade de gastos com cirurgia plástica, matéria decidida em favor do sujeito passivo, sem recurso da Procuradoria. Ademais, o próprio recorrente delimita a lide quanto à glosa das seguintes deduções: pagamento a Rafael Cacilha, dos 600, pagamento a Nélio Pereira, 2.600, pagamento a João Batista Fortes, 1.000, pagamento a Gilberto Mamoto, 1.500, e pagamento à Clínica Cirúrgica SC Limitada, R$ 13.950. Quanto ao mérito, diferencio para análise os valores das deduções lastreadas em notas fiscais daquelas lastreadas em recibo. É que a nota fiscal, diferentemente do recibo, é documento fiscal cuja impressão e utilização é autorizada e controlada pelo órgão municipal ou estadual, conforme o caso, e cuja emissão tem implicações fiscais definidas em lei, de sorte que se trata de documento suficiente por si só para comprovar, inclusive perante terceiros, a operação a que se refere, salvo prova de inidoneidade do documento. Assim, no caso de despesa referente a serviço prestado por pessoa jurídica e comprovadas mediante a apresentação de nota fiscal, a desconsideração da nota fiscal deve ir acompanhada de prova ou de, pelo menos, de fortes indícios da inidoneidade do documento, que não foi o caso da presente autuação. Essa tem sido a posição desse colegiado no outro julgado, cito o Acórdão 9202009174, proferido na sessão de 22 de outubro de 2020, que diz exatamente isso. A lei o ementa: a desconsideração de notas fiscais emitidas por pessoa jurídica apresentadas para comprovação de despesas médicas está condicionada à indicação pela autoridade lançadora de elementos que possam evidenciar sua inidoneidade. Deve ser restabelecida, portanto, a dedução do valor de R$ 13.950, correspondente a pagamentos feitos à Clínica Cirúrgica SC Limitada. Resta em discussão, portanto, dois grupos de pagamento lastreados em recibos, a saber, o grupo 1, que é R$ 3.600, referente a serviço de psicologia, sendo 1.000 a João Batista Costa de Oliveira e 2.600 a Nélio Pereira da Silva. E grupo 2, R$ 2.100, sendo 1.500 referente a serviço do anestesista em cirurgia, pago a Gilberto Mamoto, e R$ 600 pago a título de honorários médicos do assistente, aí entre aspas, honorário médico do assistente do Dr. Adilon Loyola, pago a Rafael Cacilha. Sobre a dedução e despesa do grupo 1, como visto, trata de despesa com psicólogos, que o contribuinte pretende comprovar com a apresentação de recibo. Também apresentou, num dos casos, declaração. Né?
Pois bem, no caso do suposto pagamento feito a Nélio Pereira, noto que os recibos de folhas 19 e 20 sequer indicam o serviço prestado e a declaração de 20 folhas 21 não corrobora os recibos, pois refere-se a recebimentos feitos após cada sessão, quando o recibo sequer indica tratar-se de pagamento referente a uma ou mais sessões de atendimento. Mas ainda que não fosse esse o caso, diante das circunstâncias do presente caso, considerando que o contribuinte foi intimado a comprovar a efetividade dos pagamentos e não fez, o documento não se presta para comprovar a efetividade da despesa. Da mesma forma, o recibo emitido por João Batista Fosse de Oliveira, também referente a supostos honorários profissionais também de psicologia, o contribuinte não apresentou elementos adicionais de prova da efetividade dos pagamentos. Tenho me posicionado no sentido de que os recibos, em princípio, são documentos aptos a comprovar a efetividade de pagamentos de despesas médicas, todavia, compete à autoridade administrativa, diante da presença de indícios de irregularidade, consideradas as circunstâncias dos casos sobre fiscalização, exigir elementos adicionais de prova, os quais, não sendo apresentados, autoriza a glosa da dedução. A alegação de que pagamentos foram feitos em espécie não exime o contribuinte do dever de comprovar o pagamento e ou a efetividade da prestação de serviço. Que recibos não são documentos fiscais e, como tais, sua eficácia probatória de início se efetiva apenas entre as partes. Neste sentido, cito o acórdão 9202 a 09231, de relator de 11 de 2020, de relatoria da conselheira Maria Helena Cardoso, que eu me dispenso de ler a emenda. Com relação aos recibos de grupo 2, que então, esse primeiro recibo foram 2 recibos de psicólogo. Né? Até chama a atenção que, bom, tudo bem, a pessoa está consultando, na verdade, 2 psicólogos na mesma época, enfim, mas tudo bem, isso aí é um problema de... Com relação aos recibos do grupo 2, com mais razão ainda, se justificava a cautela do fisco, pois se trata de 2 recibos referentes a serviço de apoio à cirurgia. No caso do recibo de 1.500, refere a serviço de anestesia em cirurgia datado de 24 de 7 de 2002, mesma data em que foram emitidas 2 notas fiscais referentes a gastos em cirurgia, englobando despesas hospitalares e médicas, inclusive anestesia. Já o recibo de R$ 600, emitido por Rafael Cacilha, em 17 de maio de 2002, refere-se a, aspas, honorários médicos do assistente do Dr. Adilon Loyola e, da mesma forma, coincide com nota fiscal referente a gastos com cirurgia emitida na mesma data. Enfim, nessas condições, penso que se justificava plenamente a cautela do fisco em intimar o contribuinte a apresentar elementos adicionais de prova da efetividade dos pagamentos sobre os serviços contratados, o que, não tendo o contribuinte logrado fazer, justificava a glosa das deduções. Ante o exposto, conheço do recurso especial do contribuinte, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo o valor de R$ 3.950 referente a despesas com cirurgia pagas à clínica cirúrgica SC Limitada. Obrigada. Posso já tomar os votos? Querem fazer alguma pergunta? Posso tomar os votos? Eu tenho umas dúvidas. Sim. Bom dia a todos. Eu estou lendo aqui a complementação da descrição dos fatos, e diz aqui, foram glosadas as despesas médicas, 7.880, pagas ao João Batista Fortes, e o doutor Pedro Paulo fala em mais de um psicólogo, mas aqui está dizendo, pelo menos na descrição dos fatos, fala em um profissional só. E o valor, o doutor Pedro Paulo está dando provimento para excluir 13.950, com uma clínica cirúrgica SC Limitada. Mas a glosa aqui, aparentemente, foi de 13.370 pagas a CAP de atendimento psicológico. Eu acho que você está olhando o processo errado. Porque esse daqui é o 6214 que nós estamos olhando, é o número, é o primeiro, é esse? Porque tem vários desse contribuinte, alguns foram retirados, né? Já tinham sido incluídos, foram retirados. Esse é o 31, eu posso até ter invertido. Tá bom. Esse é o... Perdão. Esse é o 54, não é isso?
Pedro Paulo. É o número 54. É o final 31, né? Correto, João. Eu falo sempre o meio do processo. O meu... Não, você sabe que eu me atrapalhei também aqui na hora de fazer esse troço. Desculpa. Deu uma... Mas por isso é que a gente está fazendo o julgamento separado, assim, né? Que ele já disse desde o início, tanto a parte como o conselheiro, que a gente era melhor fazer o julgamento separado, porque eram diferentes as situações, os valores, enfim, não é isso? Não sei se para os profissionais, mas pelo menos em relação aos valores já vimos que é diferente. Mas então, conselheiro João Vitor, Não, está esclarecido. Está esclarecido? Estou abrindo Obrigada. outro processo. Então, posso então tomar os votos? Conselheiro Mário, estamos julgando o número 54, né? Esse aí, 10.980.006214, barra 2007-31. Conselheiro Mário, conselheiro relator está dando provimento parcial para excluir da base de cálculo esse valor de 13.950 referente às despesas com cirurgias pagas à Clínica Cirúrgica SC Limitada. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Presidente, eu só peço só mais um minutinho que eu estou terminando de fazer a leitura aqui rapidamente, né? Que está constando na notificação. Perfeito. Eu vou abrir a divergência, presidente, para dar provimento ao recurso interposto pelo contribuinte, considerando que foram apresentados recibos aqui na notificação, não há a indicação de que haveria qualquer tipo de inidoneidade, porque a autoridade fiscal apenas seleciona, fala que para comprovar o pagamento, os recibos não são suficientes, mas não indica que esses recibos estariam imprestáveis por qualquer falha ou defeito apontado. Eu até entendo as falhas que foram indicadas pelo relator, mas isso não foi feito na autuação, né? Então, diante do que foi fundamentado aqui, eu entendo que o recibo faz prova, sim, a autoridade não indicou as falhas que poderiam afastar o recibo como prova, então, por conta disso, eu vou dar provimento ao recurso. Sim. Conselheiro João Vitor. Eu não consegui baixar o processo ainda, porque está muito, muito devagar aqui. O meu é processo, não sei o que está acontecendo. Mas, olhando o outro processo do mesmo contribuinte, levando em consideração a sustentação oral que foi feita, o que eu vislumbro aqui, vou dar como exemplo aqui o profissional João Batista Fortes de Oliveira, né? Agora eu consegui abrir aqui. Esse psicólogo, além de apresentar os recibos, e os recibos estão lá em consonância com o regulamento, ele apresenta uma declaração, eu acho isso bem relevante, onde ele descreve o serviço que foi prestado, obviamente que de forma bem sumária, porque o tratamento psicológico tem lá algumas questões que são sigilosas, mas enfim, ele descreve que prestou serviço, terapia de casal, que eu acho que também tenha sido o mesmo serviço prestado nesse caso aqui. E o que eu acho bem relevante é que nessa declaração ele informa que ofereceu esses valores à tributação na declaração dele. Então, assim, o que eu vejo muito nesses casos, e eu acho isso bem relevante, é que a Receita poderia eventualmente fazer uma circularização no sentido de identificar se os profissionais prestadores de serviços que emitiram esses recibos, se eles realmente declararam esses valores ou não. E nesse caso isso não aconteceu. Eu acho que o trabalho de investigação ele poderia ter sido melhor aprofundado. E além disso, como destacado, além de ter sido apresentados os recibos, foi apresentada, por exemplo, em relação a esse profissional, a declaração onde consta o serviço que foi prestado e a afirmação de que os valores foram oferecidos à tributação na declaração do prestador. E isso não foi infirmado pela fiscalização. Além disso, e como colocado pela conselheira que abriu a divergência, não foram apresentados os elementos que desmerecessem os recibos que foram apresentados, né? A fiscalização ela se prende muito à questão da comprovação do efetivo pagamento.
Para mim, o recibo é comprovação de pagamento, é a forma como o próprio regulamento prevê a comprovação do pagamento, do adimplemento de uma determinada obrigação, da mesma forma o Código Civil. E nesse caso aqui, como eu já disse, também foi apresentada aqui, por exemplo, declaração do profissional. Então, eu voto por dar provimento ao recurso do sujeito passivo, divergindo do relator, então, dando provimento em maior extensão. Sim, isso não está, né? Hein? Isso não está, nós estamos... Você está vendo o outro processo, não é isso, João Vitor? Ele está no outro processo, ou você viu esse? Não, ele está falando desse aqui, né? Não, agora desse. Ah, agora desse, tá. É porque você tinha dito que não estava conseguindo entrar, eu achei que você estava falando... Mas você dá provimento também na parte, porque tem 2 recibos, um de 1.500 e um de 600, que seriam serviços auxiliares da cirurgia, que além de não ter a comprovação da efetividade do pagamento, ele tem ali itens que são coincidentes com despesa que estava na própria nota fiscal. Uhum. Então, até aí, o que eu penso assim? De acordo com as regras de experiência comum, o que eu extraio dessa situação? Foi feita uma cirurgia, não é isso? E isso está retratado numa nota fiscal. Então, é muito comum numa cirurgia, até passei por isso recentemente, você ter vários profissionais envolvidos numa cirurgia. Então, você tem um anestesista, você tem um médico. No caso, por exemplo, agora minha filha acabou de nascer. Então, a gente teve pediatra, a gente teve a equipe médica do hospital e a gente teve a obstetra. Então, foram, assim, 3 pagamentos diferentes e cada pagamento é feito de uma forma. Um entra pelo plano, o outro entra pelo particular, um exige depósito em conta. Então, assim, como há uma concatenação aqui da cirurgia com esses recibos que me parecem que estão intrinsecamente ligados ao próprio ato cirúrgico, eu também daria provimento. Sim. Então, você está votando com a divergência, porque a divergência foi dar provimento integral, não é isso? Isso. Conselheira Ana Cecília, é isso? Sim. Exato. Conselheiro Maurício. Presidente, eu vou divergir do relator em relação às notas fiscais aqui, tal como eu já havia feito lá no julgamento citado por ele no próprio voto, né? Eu entendo assim que não, assim, a lógica que exige que a lógica que eu uso, né, para exigir que, para entender como válida, né, a intimação para comprovar o desembolso no caso de recibos é a mesma para exigir o desembolso no caso de notas fiscais, né? O fato de eventualmente declarar esse valor ou você o constar de um documento oficial fiscal, né, ou declarar o ISS, e eventualmente recolher o ISS, não é o suficiente para provar que todo aquele valor da nota, que constou da nota, foi recebida pela empresa e paga pelo contribuinte em função de um serviço a ele prestado ou de seu independente, né? Da mesma forma, assim, por exemplo, que eu não entendo que é suficiente um contribuinte que emitiu um recibo, né, pessoa física, declare esse valor lá, isso, né, na declaração dele, né? Sobretudo nesses casos em que vários desses recibos se encontram abaixo do valor de isenção da pessoa física, né? Então, também discordo do João quando falou da questão da necessidade de se provar que o emitente do recibo não declarou isso na declaração dele, né? Eu também entendo isso como relevante. Para mim, assim, o importante é demonstrar que ele efetuou esse desembolso, saiu do patrimônio dele o valor para poder pagar esses documentos, independentemente de ter sido comprovado através de pretendeu comprovar através de um recibo, de uma nota fiscal, e que ele efetivamente teve esse desembolso, né? Ou por meio de extratos, ou que surgiram isso de prova ali, né, de saques anteriormente em valores próximos ou anteriores, né, à emissão da nota, e aparentemente não foi consta dos autos, né, não provou esse desembolso. Daí, presidente, eu entender que para todos os documentos, inclusive notas fiscais e recibos, uma vez intimado pelo fisco a apresentar o desembolso, é dever do contribuinte promover essa prova, ou se pelo menos o início de prova, né, através de status bancários, né. Daí eu estou o que está fazendo, né? Não, é do contribuinte. Né? Eu estou negando o provimento integral ao recurso, presidente. Certo. Conselheiro Marcelo. Presidente, eu dou em maior extensão, acompanho o relator em relação às notas fiscais aí,
mas eu dou em maior extensão apenas em relação ao João Batista Fortes de Oliveira. Tá. Você pode me dizer só o valor? O valor dessa... Pedro Paulo, 2.600? É 2.600, né, Pedro Paulo? Não, João Batista é 1.000 e... Peraí. Só para eu, se tiver que constar num resultado, eu não Tudo colocar no resultado o nome da pessoa, e óbvio que no voto vai estar identificado qual é. Porque, veja bem, despesa com psicólogo são 2, tá? Só para ficar claro. Deixa eu ver aqui. Isso é o primeiro grupo de recibos. R$1.000. João Batista... Só, rapidinho, Pedro Paulo. Conselheiro Marcelo, poderia só dizer, despesa com psicólogo? Isso. Com psicólogo, né? Com psicólogo. Vou dizer, com serviço de psicologia, né? Vou botar assim. Pode ser psicólogo mesmo, mas aí eu ponho o valor, porque só para não ficar identificando... João Batista é R$1.000 e 2.600 é Nélio Pereira. Os 2 são psicólogos. Tá, em relação a esse João Batista, porque eu estou verificando aqui no e-processo, chequei aqui a declaração dele aqui, do João Batista, bem naquilo que o conselheiro João tratou, né? Para mim, aqui no caso, existe provas adicionais aqui relacionadas a essa comprovação, só em relação a esse psicólogo. É R$1.000? Isso. Tá. Viu? Porque aí depois no voto do conselheiro, como está bem especificado, não tem problema. Perfeito. É porque esses casos de despesa médica, e tendo em vista até a questão do próprio registro do julgamento, eu faço por despesa, porque é para ficar mais claro o resultado de cada um. Certo? Conselheiro, ficou entendido? Então, o conselheiro está dando provimento parcial para a nota fiscal e mais essa despesa, né? Certo. Só uma curiosidade aqui com relação a esse psicólogo, é que os recibos aqui, eles totalizam mais de 1.000, né? E eu não sei por que olhando o lançamento, e aí o Pedro está totalmente correto, agora eu estou no processo correto. Olhando o lançamento aqui, a glosa foi de 1.000. E os recibos... Mais de 1.000. Presidente, posso explicar? Mas você não está no recibo errado, não, porque são 2 psicólogos. Um é 2.600, e outro é 1.000. Dá uma olhada lá, folhas 30 do e-processo, tá? Doutora Heloísa tem uma questão, pode explicar a questão de fato disso? É isso? Se me permitirem, deixe-me explicar. Deixa eu abaixar a mão aqui primeiro e explicar. É o seguinte, nesse ano, ele tinha mais recibos do João Batista, só que ele esqueceu de declarar. Ah, tá? sim. Então, ele só declarou 1.000. Ele não declarou os outros. Não, é verdade, eu vi isso. Foi isso. Tanto que, em determinado momento, se pede até que sejam reconhecidas a despesa que fosse apropriada às despesas que ele deixou de reconhecer. Foi isso. Então, mas o que foi autuado do João Batista nesse ano é 1.000 só. Não, é verdade, eu tinha visto isso, mas já tinha esquecido. Então, só para facilitar aqui. Obrigada. Conselheiro Marcelo já votou, né? Conselheira Rita. Nossa, acho que eu vou abrir uma outra divergência, então. Por isso é que é um registro separado. Porque, assim, eu acho que o meu padrão a fiscalização, ela pode pedir elementos adicionais, não necessariamente esses elementos precisam ser caracterizados por meio do pagamento, do efetivo pagamento. E, para mim, tem validade a declaração posterior dos profissionais atestando, né, que, de fato, receberam e que, de fato, prestaram aquele serviço. Isso acontece para os 2 profissionais de psicologia, tanto para o profissional João quanto para o profissional Nélio. Nós temos no processo declarações posteriores deles 2, atestando o atendimento e o serviço de psicologia. Então, eu daria em maior extensão para reconhecer a totalidade do serviço de psicologia, mas, de fato, eu acompanharia o relator no que tange as despesas com o serviço de anestesia e também com os honorários de assistente, porque, como não há uma declaração posterior desses funcionários, e eu tenho notas fiscais de serviço atestando o mesmo tipo de serviço,
eu não tenho segurança aqui para poder concluir de que esses valores não foram incluídos nessas notas fiscais. Então, para não reconhecer a possibilidade de dedução, né, 2 vezes de um mesmo valor, eu daria provimento parcial ao recurso do contribuinte para reconhecer, então, as despesas das cirurgias que foram justificadas por meio de notas fiscais e dos 2 psicólogos que apresentaram as declarações posteriores confirmando a prestação do serviço. Então, o que você não deu? Eu só não dei o valor de R$600, emitido pelo Rafael Cacilha, de honorários de assistente médico, e o valor de R$1.500 referente ao serviço de anestesia, emitido pelo profissional... Só para eu registrar. Tá, é 1.500 e 600. Certo. Aí, então, depois eu vou ter que pedir do Pedro Paulo cada coisa para eu colocar aqui na decisão, porque já se viu que vai ser bastante difícil Vou dar o melhor de mim para conseguir. Certo. Sim, a conselheira Rita, eu acompanho o relator, seguindo já o que tenho já decidido já em muitos casos. O que está se verificando aqui é se poderia ou não ser pedido essa verificação do pagamento, né, ou pedidos adicionais, e eu não vejo como não vejo que se tenha que demonstrar inidoneidade de recibo. Então, eu estou acompanhando aqui o que tenho seguido sempre em relação a esse tipo de dedução. Bom, agora vamos ver, então, como é que ficou, né? Vou começar pela nota fiscal, que é o que tem mais, né? Certo? Não, aí vamos indo por despesa, porque aí eu acho que vai ficar só diferente aí a questão de que artigo aplicar, né? Então, por despesa não dá, porque tem o conselheiro Marcelo, ele deu psicologia, mas não deu toda a psicologia, só deu parte. Sim, por isso que eu estou dizendo. Você viu pelo valor, né? Por isso que eu estou dizendo que eu vou precisar de você me dizer os valores, que por valor você consegue localizar no seu voto. Nem que depois você passe um caminho. Viu, presidente? Sim. Me parece que a gente tem aí, vai ter que fazer votação sucessiva, né? Que nós temos... Não, eu vou fazer por despesa. Por despesa? Por despesa. Não tem coisa mais fidedigna que de ser por despesa. Pode ser. Porque senão eu vou ter são que fazer... vários os posicionamentos, eu imaginei que fosse fazer sucessivo, mas por despesa também funciona. Se eu fosse fazer um aglutinado, eu teria que fazer. Mas aí a gente é uma perda de tempo. Então, eu vou ver cada uma, e aí vamos ver quem ficou vencido para cada uma. Vai ter coisa que não vai ter nenhuma unanimidade, creio eu. Vai ter unanimidade, vai ter 19 e vai ter maioria, certo? Nem unanimidade vai ter. Então, por que eu acho que vai ser eu nem saberia fazer isso, desculpe, Mário, mas eu estou tentando achar a forma mais, não sei se alguém tem se você teria, Mário, as propostas Não, é porque eu pensei sucessiva. Que na hipótese de fazer sucessivo, aí não precisaria, a gente pegaria só, não precisaria fazer tão discriminado, mas acho que dá para fazer separado. Sim. Então, eu vou colocar assim, olha, por maioria de votos, aí resolve, aí a gente fala assim, por maioria de votos, tá? Por maioria de votos, nem que a gente ponha os itens, né? O importante é ficar tudo claro o que decidiu de cada coisa. Por maioria de votos, dar provimento. Eu acho que o que o Pedro Paulo deu é unanimidade. Não é. É o Maurício que venceu. Eu estou falando que não tem unanimidade para nada. Uma votação sucessiva ia ser uma... Não, o que foi eu não sei o que vocês acham, mas eu ainda acho que a nada foi unânime aqui, não. Eu acho que por despesa seria o melhor mesmo. Então, é por maioria de votos, dar provimento relativamente à nota fiscal. Notas, plural. A despesa paga por meio das
notas fiscais no valor de 13.950. 13.950. A clínica cirúrgica SC Limitada. De 13.000, não vou colocar só valores, porque não tem nenhum valor batendo, repetido, né? Felizmente, só faltava também. Aí, não tendo nenhum valor repetido, a gente pode identificar no voto perfeitamente para a execução. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso relativamente à despesa paga por meio de notas fiscais no valor vencido o conselheiro Maurício, né? Que negou o provimento. Certo. Aí agora, a Ana Cecília deu provimento total, não foi? Sim, eu acompanho nessa parte o relator, né? Tá. O relator do provimento. Sim, aí então ficou vencido agora só... pode ir os dois de psicologia. Tá. Aí vem primeiro do Nélio. Por maioria, todo mundo, exceto eu, Pedro Paulo, só para checar, eu, Pedro Paulo, Maurício e Mário, todo mundo deu provimento para os psicólogos, para todos os psicólogos, você só para não. né? Tá. Eu só para um, presidente. Tá. Então, vamos então, por maioria de votos, vamos para o que o Marcelo Milton negou. O Nélio foi negado. Por maioria de votos, negar provimento relativamente, depois a gente anota direitinho para ficar relativamente à despesa com o psicólogo, o valor de R$ 2.600. Foi o que você não deu, não é isso, Marcelo? De R$ 2.600. Isso. Né? Aí, vencidos, os conselheiros Ana Cecília, João Vitor e Rita, né, que lhe deram provimento. Agora, então, vamos passar para esse valor aí foi de 2.600. Aquele que a Rita não deu. 2.600. 2.600, já coloquei. O que a Rita não deu, o bloco que você não deu, Rita, e os outros deram, não é isso? E menos o Pedro Paulo, eu, Mário e Maurício. Rita, por favor, esse que você não deu. E aí vai ser a maioria também. Eu acho que o Marcelo também não deu dos profissionais. R$600 e R$1.000. Não, esse eu não dei. Não, mas ainda tem outro psicólogo, presidente. Vamos na ordem. Eu acho que o que se deu provimento foi até ali nos psicólogos. Acho que não tem mais provimento para nenhuma despesa. Tem, porque a Ana Cecília deu para... vamos por... Tá, eu já entendi, desculpe, Mário. É que a Ana Cecília deu provimento total. E a Ana Cecília deu provimento total e o Maurício negou provimento naquela. Então, não teve unanimidade nem de um lado, nem do outro. Não, eu sei, presidente. A ponderação que eu estou fazendo é que eu acho que, para além das despesas que o Marcelo Milton deu provimento, não se deu provimento para mais nenhuma outra. Porque para o psicólogo, sem ser o Marcelo deu só para o Nélio, né? Não, para o João. Você está falando dos psicólogos, Mário? Não, eu estou falando que, veja bem, presidente, com relação aos serviços que foram comprovados por nota fiscal, a exceção do Maurício, todo mundo deu provimento. Então, já está anotado. Com relação às demais despesas, a maioria para se dar provimento, se formou maioria para se dar provimento, acho que foi maioria, não, acho que 19 até. Aliás, tem uma despesa... Vamos seguir nas despesas, senão a gente vai se perder. Mas não se deu provimento para mais nenhuma despesa. Eu acho que foram 2 psicólogos, então para um psicólogo João, eu acho que a gente tem qualidade. O que eu estou querendo seguir no outro psicólogo, seguindo a sugestão do relator. Mas o outro psicólogo não tem maioria, presidente. Só tem maioria, só tem 19 e um psicólogo. O restante não se deu provimento para mais nada. Por isso que eu estou perguntando qual foi o que a Rita negou, porque isso é maioria. É isso que eu estou dizendo. Depois a gente vai para o 19E. Não, entenderam? O que negou é os serviços auxiliares aí da... Não é, Rita? 2.100. Então, é isso que eu estou dizendo. Isso só que é a maioria, Mário. Porque a Rita negou alguma coisa. Então, isso que eu estou tentando só racionalizar.
por maioria de votos. E o Marcelo também. Vamos ver se não der certo, a gente vai por esse caminho, Mário. Por maioria de votos, negar provimento, né? Ah, tá. Relativamente, é isso que eu estou falando. Eu estou indo por maioria, agora 19 eu boto o resto todo, certo? Ah, tá. Por maioria de votos, negar provimento relativamente às despesas com cirurgias. É isso, Rita? Rita? De R$ 2.100. Pode ser serviços de cirurgia, porque o outro está na nota fiscal. Cirurgia, né? Sim. Mas eu vou botar o valor aí, lá vai estar tudo especificado, no voto dele já está especificado. Com serviço de cirurgia, no valor de R$ 2.100, que aí são dois profissionais. R$ 2.100. Aí, assim, vencidos os conselheiros. Entendeu, Mário, minha lógica? Para ficar mais fácil. Ana Cecília, João Vitor, né? Marcelo também deu, né? Isso? Não. Esse eu não dei, presidente. Tá, vencida Ana Cecília e João Vitor, que lhe deram provimento. Ficou certo? Vão olhando, cada um que está certinho com o que vocês fizerem. Aí, agora sim, o que sobrou? É o que eu, Pedro Paulo, Maurício e Mário não demos e todos deram. Ou você também não empate. deu? Não. O que sobrou? É só um recibo de... Hein? É um recibo de R$ 1.000 do psicólogo. Que deu empate. Não. Negou provimento com relação ao serviço do psicólogo Hélio. É Hélio? Nélio. De 2000... Não, é João Batista. Esse é o que você não deu, não é, Marcelo Milton? O que eu dei foi de R$ 1.000. João. O João. Esse aqui tem empate. Do R$ 1.000 do João Batista, psicólogo. Certo. Aí agora sim. Agora entendi. Por determinação. Não é isso? Por determinação do artigo 19E da lei número 10. Qual é o nome da... Agora me deu um branco, Mário. Mário, por favor, me ajuda. Ajudo, sim, 10.522 de 2001, né? De 2002. De 2002. Acrescido pelo artigo 28 da lei 3988 de 2020. Tá. Dar provimento, né, relativamente... do empate no julgamento. É porque a gente já tem uma coisa padrão. Né? Em face do empate no julgamento, em face do empate no julgamento, dar provimento relativamente à despesa com psicólogo, né? Isso. Psicólogo no valor de R$ 1.000. Ficou certo? Ficou. Ficou certo? Eu queria só que repetisse aí, presidente, para saber como está isso. Tá certo. E eu pergunto também se para a doutora Heloísa ficou claro. Está bem, a gente foi passo a passo, que aí fica bem fidedigno, né? Porque como a gente tem várias regras, né? Eu achei até que fosse ficar mais difícil de anotar. Bom, por maioria de votos, dar provimento relativamente à despesa... Depois a gente simplifica no resultado, bota uma coisa mais esquemática, né? Por maioria de votos, dar provimento relativamente à despesa paga por meio das notas fiscais, no valor de R$ 3.950, vencido o conselheiro Maurício, que negou provimento. Por maioria de votos, negar provimento relativamente à despesa com psicólogo no valor de R$ 2.600, vencidos os conselheiros Ana Cecília, João Vitor e Rita, que lhe deram provimento. Vão conferindo. Por maioria de votos, negar provimento relativamente às despesas com serviço de cirurgia, no valor de R$ 2.100, vencidos os conselheiros Ana Cecília e João Vitor, e lhe deram provimento. E, finalmente, por determinação do artigo 19 EBA, acrescido
pela Lei 13.988, em face do empate no julgamento, dar provimento relativamente à despesa com psicólogo no valor de R$1.000, certo? Então, no fim, o que foi dado provimento foi a nota fiscal e mais esses R$1.000, certo? Foi o que foi dado provimento, tá bom? Seja por maioria, seja por 19E, foi o que foi dado provimento. Ficou entendido? Desculpem, porque às vezes fica, essas situações eu já percebi que a gente tem que fazer assim, porque tem muita discrepância. Eu acho mais fidedigno fazer assim, e não está errado, né, fazer assim, do que a gente está fazendo por bloco, que aí fica quase que inadministrável. Mas você sabe, só por curiosidade, o acordo lá de recurso voluntário também foi a mesma coisa, até desse tamanho o dispositivo. Ah, sim, então tá certo. Bom, vamos então para o segundo? Sim, fale. A senhora vai, para fazer o voto, designar? Aí, né? Sim, muito obrigada. A senhora vai falar posteriormente ao segundo julgamento ou agora? Vou falar agora e obrigado por lembrar. Esse daqui Pode ser eu, presidente. Hein? Pode ser, ótimo. Uhum. Obrigada, Marcelo. Então, porque você, nesse ponto, e nesse ponto todos deram... Sim, ele está se candidatando. Obrigada. Designado porque foi justamente o conselheiro Marcelo, o voto dele foi o que prevaleceu. Ele foi o único que, de fato, foi vencedor. Todos os outros foram vencidos em alguma coisa, né? O conselheiro Marcelo. Ok, muito obrigada, Marcelo, por lembrar. Mário ficou ok? Mário, você concordou com essa sistemática? Deixa eu só repetir para a senhora aqui, para ver se está tudo ok. Então, foi por maioria de votos, provimento nas despesas, como é que se diz? Comprovadas por meio de nota fiscal, 13.950. Por maioria de votos, negar provimento em relação à despesa... Vencido Maurício. Não, está vencido Maurício. Isso. Por maioria de votos, negar provimento relativamente às despesas com psicólogos, no valor de 2.600, vencidos Ana, João e Rita. Terceiro, que deram provimento. Terceiro, por maioria de votos, negar provimento em relação às despesas com serviço de cirurgia, no valor de 2.100. Nesse caso, foram vencidos Ana e João. Ana Cecília e João, que deram provimento. E 19E, né, foi despesa com psicólogo, dá provimento em relação à despesa com psicólogo no valor de R$1.000, vencidos Mário, Pedro Paulo, Maurício e Maria Helena. É isso? Isso. Que lhe negaram provimento. Aí a gente Maurício, Pedro Paulo, relator, né, viu? Mário, Maurício e Maria Helena, e designado conselheiro... negaram provimento. Designado o conselheiro Marcelo. Aí, na hora, no finalzinho, a gente bola uma forma bem esquemática para não ficar aquelas coisas quilométricas, a gente coloca uma coisa mais resumida, porque no voto já vai estar tudo bem estabelecido. É porque cada um tem na verdade, cada despesa dessa foi um julgamento, porque cada um teve o seu critério, aplicou o seu critério, e sopesou coisas. Então, eu acho que a forma mais correta e justa de se fazer esse julgamento seria desse jeito. Fiquei aliviada que o relator Pedro Paulo já me disse que também foi assim na turma, né? Então, a gente não está inventando nada. Bom, vamos então para o outro processo, né? Esse outro, presidente, ele é mais fácil, porque aqui, na verdade, está em discussão apenas um grupo de despesas, que é pagamento a um psicólogo, que é comprovado por meio de nota fiscal. Né? Eu digo assim, só resumindo as razões da defesa, né? Em suas razões, o contribuinte aduz em síntese que se trata de glosa referente a serviço de psicologia prestado por Maria de Lourdes Baião dos Sanches, sócia de Capte Atendimento Psicológico S.C. Limitada, e que a autuação recaiu sobre as notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica, da qual a profissional é sócia,
sócia, que desde a fase impugnatória foi apresentada a declaração retificadora do pagamento em dinheiro, do próprio oferecimento à tributação do imposto de renda dos valores recebidos em dinheiro pelo prestador de serviço, tudo além das notas fiscais, que em momento algum se questionou a desproporção entre as despesas e os rendimentos declarados, e o único fundamento para a glosa foi de que o contribuinte não demonstrou o efetivo pagamento das despesas médicas e que a legislação não exige que os pagamentos sejam feitos necessariamente em cheque ou em saque bancário. E a Fazenda Nacional, da mesma forma, reitera que entende que a despesa deveria ser comprovada por outros meios e tal. E aqui o meu voto é no mesmo sentido do voto com relação à nota fiscal. Eu digo que, como prova da despesa, o contribuinte apresenta notas fiscais de prestação de serviço, de CAPT, folha dos livros do registro de prestação de serviço, onde tais notas estariam registradas e declaradas, e declaração de Maria de Luz do Baião Santos, atestando que atendeu o contribuinte e confirmando os valores pagos. Verifico também que o fundamento para a glosa das despesas foi a falta de comprovação da efetividade. E aí repito aquele fundamento que tinha no outro, que, embora esse fornecido por profissionais de saúde seja o meio de prova de prestação de serviço, a autoridade poderia exigir elementos adicionais de provas, mas que, no caso de nota fiscal, a situação é diferente, pois a nota fiscal, né, é um documento fiscal que faria prova perante terceiro, salvo demonstração da idoneidade do documento. Por tudo isso, penso que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a efetividade da despesa de serviços. Reitero que os colegiados já decidiu dessa maneira. Aqui, inclusive, eu, por desencargo de consciência, fiz uma pesquisa que eu nem coloquei no voto, porque não é bem o papel do julgador. Essa profissional, ela é uma profissional bastante conhecida no mercado, é presidente de uma associação de alguma coisa lá na Curitiba e tal, não é esse... Isso eu não anotei aqui porque não é papel do julgador ficar colhendo prova, né? Mas me ajudou no desencargo de consciência. Então, eu estou dando provimento nesse caso. Provimento. Conselheiro Mário. Presidente, me permite? Sim. Eu não, apesar já do voto do relator, justamente ajudar, né, nessa parte, só para fazer um esclarecimento, né, além da nota fiscal e da doutora Maria de Lourdes, só um adendo, uma complementação. Se vocês forem perceber, no contrato social que está juntado, inclusive, aos autos dessa pessoa jurídica, o outro sócio é justamente o doutor Nélio, que era o psicólogo anterior, né? Então, até determinado tempo, a psicologia era feita com o doutor Nélio, que dava recibos, e depois, a partir de 2005, passou a ser feito com a doutora Maria de Lourdes, já daí na constituição da pessoa jurídica CAPT. E eles realmente fazem parte do Instituto Jungiano, aqui no Paraná. Só complementando. Obrigada. Obrigada. Conselheiro Mário. Acompanhe o relator. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Com o relator, presidente. Conselheiro Maurício. Presidente, só fazer umas ponderações, assim, eu reitero, né, o que eu falei, o que eu expus no documento anterior, né, e nesse caso aqui, já é uma outra pessoa jurídica, né, e como foi colocado no início, havia emissão de recibos, né, e aí passou a se emitir notas fiscais, e conforme o próprio acordo da RJ menciona aqui, essa prática se repetiu para os dois anos seguintes, né, assim, mais 2 anos, eu não lembro, não sei se são seguintes ou anos ali próximos, né, mas em 3 anos, pelo menos, a emissão de notas para essa mesma pessoa jurídica, né, em valor bastante concentrado em relação às despesas médicas no todo, né, e até há uma observação aqui de que o contribuinte tinha como prática emitir cheques de valores pequenos, né, R$27, 25, por aí vai, né, e daí eu entender que não é de nada, assim,
assim, quando é pessoa física emitindo um recibo, né, se não tem problema, se não é desproporcional a gente pedir que comprove o desembolso, né, ainda que com uma declaração do profissional, e se percebe que se isso é uma mudança de postura do profissional, né, que ora emitia recibo e a partir de um certo momento passou a emitir notas fiscais, eu não vejo assim o porquê eu não dispensar o mesmo tratamento que você dá aos recibos a essas notas fiscais, independentemente, como eu disse antes, né, de ter havido destaque ou eventualmente recolhimento de ISS, porque se o contribuinte pessoa física declara esse valor na declaração dele lá, e isso para mim também não é o suficiente para, como eu falei antes, muitas das vezes os valores são declarados abaixo do limite de isenção da pessoa física, né? E daí, assim, até em relação a essa peculiaridade dessa pessoa jurídica, por mais razão ainda, eu entendo que faz necessária a comprovação do desembolso desses valores, né? Sim, então você abre uma divergência. Sim, presidente. Tá? Abre uma divergência para negar provimento. É isso, É isso, Maurício? presidente. Tá. É isso, Conselheiro Marcelo. Acompanho o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, 55, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Maurício, que lhe negou o provimento. Ok, terminamos então. Obrigada, agradeço a participação da doutora Heloísa. E aí, agora então vamos seguir o curso normal da nossa pauta. Sim? Muito obrigada. Tchau, doutora. Prazer revê-la. Prazer revê-la. Um abraço. Vocês querem fazer o intervalinho agora? O apoio me informou que pode ficar um pouco mais, né, no almoço, pelo menos mais 1 hora. Eu pergunto se teria algum problema de ficarem, se precisar. Só para a gente, de repente, não parar um julgamento. Então, eu peço, então, que interrompam. Vamos fazer um intervalo agora, até 10h30, pode ser? E aí nós retomamos a nossa pauta. Eu já tenho até as vistas daquele processo de ontem que ficou com vista de mesa. A hora que quiserem retomar, a gente pode, viu, Marcelo? Já até coloquei aí na pasta T. Então, até 10h30. Obrigada. Tchau, gente. Poderia interromper a gravação? Gravação interrompida, presidente. Obrigada.